né, que tem o pessoal conversando. Gente, olha, boa tarde a todos. Meu nome é Kátia Filipini, eu sou coordenadora do Memorial da Resistência. Em nome da nossa equipe, gostaria de agradecer a presença de todos vocês para esse dia, que eu acho que é bem memoroso, e ainda nesse dia chuvoso, ter tantas pessoas aqui, amigos do DERMI. Foi uma grande honra para a gente receber essa proposta de realizar o lançamento do livro aqui no âmbito do Sábados Resistentes, que é um programa que a gente faz com o Núcleo de Preservação da Memória Política. E o Sábados Resistentes é apenas um dos eventos, das atividades que o Memorial realiza. Nós temos ação educativa, exposições, programas de pesquisa. Se vocês não viram ainda essa exposição que está no térreo, essa temporária, vejam, porque está uma exposição muito bonita, tem a curadoria do Alípio Freire, a coleção é toda de trabalhos que foram realizados na prisão, tanto obras de arte mesmo como outros artesanatos. E temos também uma variedade de projetos no âmbito da ação educativa. Vocês, acessando o nosso site, vocês conhecem o que a gente oferece especialmente para professores, para as escolas públicas e privadas também. Então, novamente, sejam bem-vindos, não vou me delongar, porque para a gente começar logo, o Milton Belitani é quem vai coordenar a mesa e ele vai falar para vocês como que a gente vai organizar aqui a tarde de hoje com as palestras e o lançamento do livro. Muito obrigada. Bom, boa tarde. A nossa memória comum de resgate da memória política desse país. A gente procura aqui contemplar o mais amplo arco possível de forças políticas que combateram a ditadura, para que a gente efetivamente consiga resgatar essa memória da maneira mais completa possível. Então, é uma alegria a gente fazer o lançamento aqui em São Paulo do livro do DERMI, e eu queria convidar, então, para compor aqui a mesa com a gente, o DERMI Azevedo. Além do DERMI, vão estar aqui conosco o Valdemar Rossi, da oposição metalúrgica de São Paulo, uma referência da luta dos trabalhadores contra a ditadura, além do Rossi, vão estar aqui conosco na mesa também o Anivaldo Padilha, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI, o jornalista Marcelo Zelic, representando o grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e o líder operário Elias Stein, também da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. A ideia é que a gente tenha aqui rápidas exposições de cada um deles. Nós estamos prevendo que cada um fale cerca de 15 minutos. Estávamos em dúvida se realizaríamos aí os autógrafos do livro do DERMI paralelamente às intervenções aqui dos presentes na mesa, depois da fala do DERMI, mas assim, a experiência de lançamentos de livros aqui nos últimos anos mostra para a gente que é sempre mais produtivo fazer isso ao final da atividade. A gente reserva um bom tempo para que possamos efetivamente dedicar ao autor toda a atenção possível e que as pessoas que peçam ele para autografar o livro tenham efetivamente algum tempo para conversar com ele. Então, nós estamos prevendo reservar aqui um pouquinho mais de 1 hora para que, ao final da fala deles todos e do espaço que a gente vai abrir aqui para perguntas de vocês, a gente tenha um tempo adequado para que possamos conversar com o DERMI individualmente lá fora sobre o livro e pegar a assinatura dele no livro. Convidando a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga mais fácil, com fogo arco retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante.
superior dessa igualdade, Deus é que nos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho que fez um raio vivo de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, externas forte impacto impetuoso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre o Brasil, és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Passar a palavra para o Dermi, fazer um convite a vocês todos. A gente... Cadê a Andresa? A Andresa do Núcleo de Preservação da Memória Política, ela vai distribuir para vocês um convite de um ciclo de cinema que o Núcleo de Preservação da Memória Política está realizando no antigo Cine Biju, na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, no atual Teatro Estúdio Eleni Guariba, que foi antigo Teatro Estúdio 154, que foi rebatizado Eleni Guariba, 184, que foi rebatizado em homenagem à militante política Eleni Guariba, há pouquíssimas semanas. O ciclo começou em março, são sessões mensais de filmes que contribuem para o debate do resgate da nossa memória política. Nós começamos exibindo o filme 1964, Um Golpe contra o Brasil, do Alípio Freire, que também foi exibido aqui, neste Memorial da Resistência, na verdade foi lançado aqui. No próximo sábado, dia 20, às 15 horas, nós vamos exibir o filme Verdades Verdadeiras, A Vida de Estela, que conta a trajetória da líder da organização A Voz da Praça de Maio, Estela de Carlotto. Esse ciclo de cinema ele será estendido até o mês de novembro, sempre com uma exibição ali no Eleni Guariba e também em uma escola ou universidade parceira. O primeiro filme, o 1964, ele até agora foi exibido em 3 unidades do cursinho da Poli. Ele já foi visto em menos de um mês aí, nesses espaços que eu citei, por cerca de 600 pessoas. O filme está disponível para cópias, então as pessoas interessadas devem entrar em contato com o núcleo enviará cópias, e estão autorizadas tantas cópias quanto as pessoas quiserem fazer para ajudar a difundir, a disseminar esse filme. Bom, dito isso, eu vou passar imediatamente a palavra para o Dermi, que vai falar sobre o Travessias Torturadas, Direitos Humanos e Ditadura no Brasil, que compreende exatamente os 21 anos de ditadura em nosso país. Dermi, por favor. Eu quero dedicar as atividades desse sábado ao meu filho, Carlos Alexandre Azevedo, e ao companheiro Nelson Martinez, e também à companheira Maria Sala, de Ribeirão Preto. Este espaço que ocupamos e este solo que pisamos são sagrados. Sagrados porque estão embebidos com o sangue de mártires. Mártires que aqui foram massacrados porque deram a vida na luta pela liberdade ou simplesmente porque ousaram pensar de forma libertária. Por aqui passaram homens e mulheres de todas as categorias sociais. Aqui foram praticadas todas as experiências de morte, iniciadas e experimentadas antes pelos nazistas em Auschwitz, em outros campos de concentração, pelos turcos na Armênia,
pelas Forças Armadas e Policiais da América Latina e em todos os porões de tortura do mundo. Nesse edifício foi vivido intensamente a banalidade do mal, como dizia Hannah Arendt. No subsolo estava instalado um lugar dantesco, chamado Fundão, no qual nós, presos políticos recém-chegados, éramos jogados em toda a escuridão, em total escuridão. Noutra área atuavam os, entre aspas, analistas de informações, que verificavam as frases ditas sobre tortura e determinavam o futuro dos prisioneiros. Entre eles havia policiais que depois se destacaram na política e foram tidos como liberais, entre aspas. Aqui se registraram também grandes gestos de solidariedade. Numa das madrugadas, foi trazido à nossa cela um companheiro torturado no DOI-CODE, Ivo Carneiro. Estava com os ossos das pernas à vista. Mesmo com as pernas em carne viva, a sua primeira preocupação foi a de oferecer aos companheiros um dente de alho que foi partilhado com 14 pessoas. Diante desse gesto, compreendi pela primeira vez o significado do milagre da multiplicação dos pães e o mistério da Eucaristia. Tudo foi experimentado em nossa própria carne. No entanto, nenhum dos algozes conseguiu apagar a chama da dignidade e o anseio de liberdade presentes em todas as vidas dos que sobreviveram e dos que não conseguiram sobreviver. Nenhum dos torturadores conseguiu sufocar os assovios transformados em frases, como o refrão "Minha jangada vai sair para o mar". O ser humano impôs sua vitória. É por tudo isso que esse prédio chama-se Memorial da Resistência. Nós resistimos e o conquistamos para sempre. Com a participação de cada um e de cada uma, nunca mais uma mulher será aqui esterilizada, como aconteceu com Maria Sala. Nunca mais os bebês serão torturados no ventre materno. Ressoará para sempre nesses corredores, nessas salas, o grito de "não passarão" da Revolução Republicana Espanhola. E o povo unido jamais será vencido das lutas dos povos de nossa América, como gostava de dizer o Che Guevara, inspirado em José Martí. A memória dos nossos mártires faz um apelo em favor da unidade em nossa luta cotidiana contra todo tipo de opressão. Venceremos a morte e faremos triunfar a vida. Obrigado a todos e a todas. Já introduz o tema? Sim, por favor. Então, em primeiro lugar, uma sensação indescritível estar com tantos companheiros e companheiras que lutaram contra a ditadura em qualquer situação. Eu resumo esses lutadores na pessoa do Dr. Belisário dos Santos Júnior, que é um militante dos direitos humanos em todos os momentos. E eu diria que é uma sensação indescritível, porque nós estamos voltando em liberdade a um lugar público sobre o qual a repressão não tem mais qualquer tipo de controle. Eu, numa das vindas aqui, no ano passado, eu estava sozinho e com o meu Parkinson, não conseguia vir da Estação da Luz até aqui. E pedi ajuda a uma policial militar. E ela me deu o braço e me trouxe até aqui. E eu conversei com ela no caminho, falei quem era, etc. Disse: a senhora pode imaginar como é interessante ser levado por um soldado, por uma mulher soldado da PM, em circunstâncias de ajuda e não de repressão. Isso fica na minha memória. Ela não viveu esse momento, essa experiência. Mas nós definimos que o lançamento desse livro seria feito dentro de um debate. Por que isso? Porque nós consideramos que todo livro é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um esforço comunitário. Quando o autor registra as suas linhas, os seus comentários, o faz pensando no coletivo. E no nosso caso, no meu caso, com certeza da imensa maioria dos que estão aqui, nós somos parte do povo brasileiro.
Se eu tivesse nascido numa classe privilegiada economicamente, em termos de status social, certamente não estaria nem aqui. Estaria assistindo ao Big Brother, ou vivendo experiências alienadas. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. E o que nos move é a fé. As pernas não se movem mais como antes, mas a fé se move celeremente, como se fosse uma gazela desfilando no campo. E nós convidamos companheiros que viveram essa mesma experiência, em circunstâncias diferentes. O companheiro Valdemar Rossi, várias vezes aqui nesse prédio, na cela 7, precisou ser carregado por nós, cela 6, né, Manuel? Chegava todo torturado, com a região genital escura, da cor dessas cadeiras, de tantos choques elétricos. No entanto, resistiu até o fim. E está aqui firme e forte. Mesma coisa do companheiro Elias Stein, operário metalúrgico, enfrentou a máquina burocrática do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, junto com os companheiros da oposição sindical, e deu e continua dando seu testemunho. Milton Belintani é de uma tradição jornalística comprometida com a liberdade, com as causas democráticas. Nós ficamos gratificados de ter você coordenando essa mesa. Anivaldo Padilha é uma das figuras mais expressivas, na sua simplicidade, do pensamento engajado evangélico no Brasil e na América Latina. Ele está agora assessorando informalmente a Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, e nós integramos juntos um grupo que está sendo constituído na prática, que vai instalar, vamos dizer assim, essa Comissão da Verdade nas igrejas. Estão sendo dados os primeiros passos e outros serão dados, para que pessoas que estavam infiltradas nas igrejas, se dizendo cristãs, e colaboravam com a repressão, sejam colocadas transparentemente aos olhos da sociedade. Eu estou nessa comissão junto com ele, representando a Igreja Evangélica Anglicana do Brasil. Marcelo Zelig é um companheiro que decidiu dedicar uma parte significativa da sua vida ao registro dos movimentos sociais populares, utilizando os recursos mais avançados da mídia. Tem já uma produção bastante ampla, documentando esses fatos sociais e políticos transformadores. Entrando diretamente no tema, para abrir caminho para os outros testemunhos, eu diria que essa colaboração de agentes religiosos com a repressão, ela enquadra-se num sistema mais amplo, um sistema elaborado nos Estados Unidos para pressionar a teologia da libertação nascente. A teologia da libertação foi sistematizada pela primeira vez no campo protestante por Richard Shaw, né? Por Rubem Alves. E no campo católico pelo peruano Gustavo Gutierrez, que hoje vive em Paris, velhinho, cuidando de uma paróquia, e que deu seu testemunho, marcando o compromisso de, pela primeira vez na história, ler o Evangelho a partir da realidade dos povos oprimidos, e não dos opressores. Pois bem, nesse contexto, o complexo industrial militar que governa os Estados Unidos decidiu partir para uma ofensiva contra a teologia da libertação ou contra qualquer compromisso social das igrejas cristãs. E foram organizadas conferências, seminários, para preparar os agentes, para preparar os futuros colaboradores, como foi o caso das conferências de Santa Fé, nos Estados Unidos, que produziram documentos recomendando uma ação de inteligência especialmente voltada para controlar o que acontecia nas igrejas. Infelizmente, essa proposta encontrou eco em figuras
no caso do catolicismo, do episcopado, do clero e do laicato. Eu posso dizer, já no curso das nossas investigações, dessa comissão informal, que o próprio cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, certamente o homem mais poderoso da igreja no Brasil no século XX, era espionado constantemente. Todos os documentos que ele emitia eram enviados e remetidos para a CIA. E quando ele soube disso, já era muito tarde, já havia perdido o controle sobre isso. Então, nós ainda não estamos em condição de apontar os nomes, mas sabemos que figuras destacadas, até com formação em nível de doutorado, que assessoravam o cardeal Eugênio Salles, o espionavam paralelamente. Descobrimos, por exemplo, que havia o arcebispo de Belém do Pará, Dom Alberto Gaudêncio Ramos, que tem um acúmulo de colaborações muito significativo com os órgãos de segurança, assim chamados, do Brasil. Aqui mesmo, nesse prédio, funcionava uma delegacia informal, somente para receber denúncias de religiosos. Bispos que denunciavam bispos, padres, pastores. E o delegado Alcides Sintra Bueno era o titular, entre aspas, dessa delegacia. Então, o primeiro ponto que eu deixo para os companheiros aprofundarem é que a gente precisa ter uma visão sistêmica desse processo de colaboração. Fazia parte da contraofensiva no sistema político norte-americano infiltrar-se em todas as áreas. E isso teve continuidade com determinados acontecimentos que, na época, chamaram a atenção, depois caíram quase no esquecimento. Por exemplo, os bispos de linha popular, os teólogos, organizaram em Riobamba, no Equador, uma reunião. E essa reunião foi infiltrada. E as Forças Armadas do Equador invadiram a reunião, prenderam todos os bispos, inclusive o nosso Dom Cândido Padim, beneditino. Foi a prisão política que ele sofreu lá participando dessa conferência de Riobamba. Do mesmo modo, registraram-se conferências episcopais, assembleias da CNBB, em vários lugares, e tudo era já retransmitido e repassado para os órgãos de segurança e de repressão. Agora, que consequências resultaram disso? Essas consequências, elas se aproximaram da mudança que aconteceu no próprio conjunto da igreja. A partir dos anos 80, a partir do pontificado de João Paulo II, deve-se registrar que a primeira audiência concedida pelo Papa João Paulo II foi ao chefe da CIA, William Casey. E há uma tradição nos Estados Unidos de que os chefes da CIA geralmente sejam católicos. E há um ecumenismo da repressão que é bem praticado até hoje em dia. Então, isso tudo se somou a outras ações de desestabilização. A campanha que foi feita contra o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes é um exemplo da cientificidade, vamos dizer assim, dessa política. O jornal São Paulo teve uma edição falsificada, em que aparecia a manchete: Dom Paulo revela, sou comunista. Um dos generais do segundo exército foi procurar o cardeal Arnes para fazer uma proposta de uma campanha conjunta da Igreja Católica contra os judeus. E o pretexto da campanha seria a luta contra a pornografia, aproveitando essas revistas ditas masculinas. Então, eles atingiriam o objetivo de perseguir os judeus, perseguindo a pornografia. E Dom Paulo contestou: não é essa a minha linha, nós somos contra a pornografia, mas por meios democráticos. O que aconteceu com o Dom Adriano Hipólito? Dom Adriano foi sequestrado, foi espancado,
foi abandonado, todo amarrado, todo cheio de sangue de animais. Por que isso? Porque ele, na sua humildade de franciscano, realizava um trabalho importante em favor das comunidades de base na Baixada Fluminense. E ele, um dia, me relatando esses fatos, ele te contou um outro também que é tragicômico. Ele foi procurado por agentes do DOPS do Rio de Janeiro que queriam informações sobre um tal de Amós. Ele disse, mas o que vocês têm contra Amós? Ele disse, ele fica pregando a reforma agrária, a invasão dos imóveis rurais. É um subversivo de primeiro plano. Aí Dom Adriano respondeu, ele passa de vez em quando assim, por aqui, mas tem demorado ultimamente. Já era o MST 5.000 anos antes de Cristo. Mas um dos governadores do Rio Grande do Norte, um exemplo dessas estratégias, Cortez Pereira, me confidenciou, eu coloco isso aqui do livro, que ele recebeu um convite de Dom Eugênio Salles para fazer uma palestra para o clero potiguar. No dia seguinte, ele foi convocado pelo general comandante do 4º Exército e o general tinha a transcrição de todas suas falas. Então, e ele era um homem nomeado, era um governador biônico. Mas o fato de ser biônico não impediu que ele me desse a entrevista, porque nós éramos da mesma cidade. Minha mãe costurava para a mãe dele. Então eu cresci com amizade com a família dele. Então, somando-se, havia ações paralelas em vários níveis. E essas ações traduziram-se na criação de um esquema de contra-informações, de uma política de inteligência voltada para frear a igreja libertadora na América Latina e a igreja de dimensão ecumênica, que isso o Anivaldo conhece mais do que eu. E, portanto, quando se fala de colaboração de membros das igrejas com a repressão, o nosso desafio primeiro é fazer essa leitura mais geral, estudar os documentos de Santa Fé, estudar as estratégias adotadas para conseguir colaboradores. Aqui mesmo nesse prédio estiveram várias vezes Dom Antônio de Castro Maia, Dom Geraldo Sigur, e que em certo momento eles montaram uma estratégia para tentar expulsar do Brasil Dom Pedro Casaldáliga. E o caso foi levado pelo cardeal Arnes ao Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI disse, se expulsarem, fez saber, mandou esse recado, se expulsarem o Dom Pedro Casaldáliga do Brasil, o Vaticano, pela primeira vez na história da Igreja Católica, romperá as relações com o Brasil. E diante disso eles voltaram atrás nessa ação. Então, mas isso era a colaboração mais explícita. A mais subterrânea era a pior, porque incluía campanhas de difamação, como eu disse, campanhas de contra-informação com jornais, com panfletos, e ações concretas de fuzilamento, de assassinato, de massacres de toda espécie. Então, eu quero introduzir, para passar a palavra para os meus companheiros de mesa, que vão aprofundando esse debate. Eu resolvi colocar isso no livro de forma destacada, porque eu entendo que a nossa comissão da verdade dentro das igrejas deve colaborar com as demais comissões, identificar essas figuras e revelá-las à opinião pública através de uma política de transparência. E longe de nós queremos qualquer tipo de vingança, nós queremos justiça. Eu costumo citar uma frase de Danton na Revolução Francesa: eu não tenho rancor, eu tenho memória. Então, enquanto nós tivermos a memória, poderemos exercê-la para que a transparência seja dada, seja feita, e que o povo brasileiro se aproprie da verdade, como se apropriou desse prédio aqui, tirando da repressão. Quando a gente tem qualquer problema de saúde, como eu tenho, e se aproxima da mesa, vejo a minha dificuldade para chegar até aqui. É porque todas as energias negativas que ainda persistem nesse prédio, elas brotam e tentam frear a gente.
E a gente só resiste através da fé, através de olhar o exemplo dos companheiros e das companheiras e através da memória dos nossos mártires, que são muitos, que não procuraram o martírio como se fossem masoquistas, mas assumiram que o seu compromisso era aquele que daria a própria vida, se fosse necessário, para que a liberdade voltasse ao nosso país. Muito obrigado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su foco estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, patria, amigo, hermano.